Universo Diverso, com Luciana Neri. Vamos falar sobre gestão tributária e gestão fiscal. Conversar com a professora de pós-graduação, consultora empresarial, ex-delegada da Receita Federal em Vitória da Conquista, ex-auditora fiscal e atualmente atua na Inspira Consultoria. Professora Maria Helena de Matos. Professora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vamos começar falando sobre o que é a gestão tributária. Luciana, sabemos que a carga tributária no Brasil é muito elevada, sabemos que a legislação tributária é complexa, é por isso que é importante as empresas cuidarem da gestão tributária. Então vamos falar hoje sobre a gestão tributária e a gestão fiscal, mostrar um pouco da diferença desses dois temas, considerando a importância da gestão tributária na estratégia de negócio. Então o que é que a gente entende por gestão tributária? A gestão tributária é o gerenciamento dos aspectos tributários de uma empresa, ou seja, a forma como ela deve pagar o tributo. Muitas vezes as empresas estão amparadas pelo regime tributário do Simples Nacional, ou elas optam pelo regime tributário do lucro presumido ou do lucro real. Essa é a forma de pagar tributos no país. E às vezes as empresas elas fazem a opção muito pelo Simples, achando que por estar no Simples elas pagam menos tributo, e às vezes isso é equivocado. E qual o procedimento correto, então? É importante que a empresa ela faça seu planejamento tributário, elas acompanhem a gestão tributária da sua organização, a fim de evitar prejuízos financeiros, porque quando se paga tributo de forma indevida e considerando o seu planejamento tributário, não tem um planejamento tributário, ela termina impactando negativamente no seu fluxo de caixa, ou seja, no seu faturamento. E o que exatamente significa a gestão fiscal? A gente confunde muito a gestão tributária com a gestão fiscal. A gestão fiscal é o gerenciamento da forma como eu devo pagar o tributo, ou seja, como eu devo pagar minha obrigação acessória, que está relacionada ao meu tipo de regime tributário, e também a forma como deve ser gerida a documentação. Por isso a importância do contador nas empresas, porque ele é responsável por essa gestão fiscal, a forma como devo pagar meu tributo, a forma de fazer as declarações, que nós chamamos de obrigações acessórias. Temos a GEFIP, que é para fazer o recolhimento das contribuições previdenciárias. Então existe todo um arcabouço de procedimentos que deve ser cumprida pelo contador. Aí nós estamos falando da gestão fiscal. E da gestão tributária, aquilo que eu falei, é o planejamento tributário, a forma como eu devo pagar tributo, e não estou falando da sonegação, estou falando a forma eficiente de se pagar tributo a fim de evitar problemas financeiros para a organização. Compliance tributário, que aí vem sido muito comentado aí na área contábil, o que é isso e qual o impacto disso nas empresas? Luciana, às vezes as empresas acham que pelo fato de pagar a obrigação tributária ou pagar o tributo, ela não tem outras obrigações, que são as chamadas obrigações acessórias, como eu falei anteriormente. E nós vamos falar hoje do compliance tributário. Já ouvimos falar muito, se fala muito no compliance tributário. O compliance tributário nada mais é do que a conformidade tributária, ou seja, cumprir com a legislação tributária, com as normas tributárias. E aí eu sempre gosto de fazer essa pergunta: qual o apetite de risco que as empresas têm em relação à gestão tributária ou à gestão fiscal? Vamos explicar melhor aí o que seria esse apetite de risco? Qual o nível de risco que eu quero correr em não cumprir com a legislação tributária, com a conformidade tributária? Então é um tema muito importante que precisa ser pensado pelas organizações. Sabemos a dificuldade que as empresas têm de pagar tributo, como eu falei, a carga tributária é muito elevada, mas é preciso que as empresas assumam ou determinem qual o nível de risco que ela quer correr em relação ao pagamento indevido, a não cumprimento das obrigações acessórias ou principal em relação à gestão tributária. E qual a importância dessa definição para a empresa? É importante as empresas definirem esse apetite de risco. Por quê? Porque isso traz um impacto considerável para a organização, para a estratégia de negócio. Então, entre pagar uma conta de luz ou pagar um imposto, eu vou fazer que opção? Pagar a conta de luz ou pagar o imposto? Isso é uma decisão, é uma análise de risco. De que forma eu devo conciliar meu pagamento das minhas obrigações com o faturamento que eu tenho na organização, com o fluxo de caixa da minha organização. Então, tudo isso é importante que seja
visto pelas empresas. Vamos resumir aí o que exatamente a empresa precisa fazer. Garantir o cumprimento das obrigações tributárias, da conformidade tributária, aí nós estamos falando, mas lembrando, levando em consideração o nível de risco que eu quero correr. E aí existem ferramentas que possam permitir à empresa a identificar esse nível de risco, não conformidade, para que ela diminua esse risco diante dos riscos. Conformidade tributária. Vamos começar, Maria Helena. O que é isso? Quando nós falamos de conformidade tributária, eu gosto sempre de fazer a seguinte pergunta: qual o apetite de risco que as empresas, que os empresários têm em relação às suas contribuições tributárias, seus pagamentos de tributos? Quando nós falamos de apetite de risco, nós estamos falando qual o risco ou qual o nível de risco que eu tenho capacidade, enquanto empresa, de correr quando eu não pago os tributos, quando eu não faço as declarações corretas, ou seja, quando eu não cumpro as normas tributárias. Então, quando as empresas elas não avaliam ou elas não compreendem que elas precisam ter em mente qual o impacto de uma autuação fiscal em relação ao pagamento dos seus tributos, ela corre o risco de ter problemas no seu caixa, no seu resultado financeiro. E o que as empresas podem fazer para correrem menos riscos? É importante que as empresas estejam atentas se a conformidade tributária está de fato sendo cumprida, se o pagamento dos tributos estão de forma correta, se as declarações que são feitas pelos seus contadores estão sendo efetuadas de forma correta, se de fato ela quer ou não naquele momento, se tem condições ou não de pagar o tributo, se não pagar esse tributo, qual será o impacto financeiro na sua organização. Isso é que nós falamos sobre conformidade, compliance tributário, é o que eu gosto de sempre fazer esse questionamento. Rafael é advogado, especialista na área tributária e de controladoria e previdenciária e também tem MBA em recuperação de créditos tributários. Rafael, existe alguma forma do empresário saber de forma antecipada se ele está agindo em conformidade e que forma seria essa? Então, a melhor forma que o contribuinte ou empresário pode ter seria a auditoria preventiva. O que seria essa auditoria preventiva? Seria uma revisão tributária, uma análise de como está sendo cumpridas suas obrigações, seja ela principal ou acessória. Essa revisão tributária é uma apuração dos impostos, ser recolhido, analisado se foi feita a maior ou a menor, e também para ver se tem prejuízos ou não para a empresa referente a essas obrigações principais e acessórias da empresa. A gente chama a atenção que todo o impacto da gestão tributária, ela traz um prejuízo para a organização. Então, quando você faz uma avaliação preventiva, você minimiza aí os riscos tributários, ou seja, você até sabe que talvez não tenha os recursos para pagar o tributo, mas você sabe aonde tem esse risco, em que aspecto tem esse risco. Isso significa dizer que é possível até que uma empresa recupere créditos que porventura ela tenha pago a maior? Por se tratar de uma ferramenta legal para conhecer os prejuízos e até as chances tributárias do negócio do empresário, né? Pode ser utilizada como uma ferramenta para identificar onde a empresa está pagando mais tributos do que deveria. Em relação à recuperação de crédito tributário, nós sabemos que com a turbulência dos momentos de crise, vários empresários começam a se questionar sobre como manter seus negócios assegurando empregos e renda. A recuperação de crédito tributário, ela vem com excelente medida a ser tomada, principalmente nos tempos de hoje, né, na crise que estamos vivendo. E como exatamente isso é feito, Rafael? É que através de uma revisão fiscal, como foi falado antes, que o profissional tributário, seja contador, advogado, detecta valores recolhidos a maior ou indevidamente pela empresa num período de 5 anos aí, que a partir daí que as providências são tomadas. A partir daí pode ser ela administrativa ou judicial. Você pode me dar um exemplo, Rafael, de como a empresa pode pedir a restituição desse tributo? Como um exemplo de tributos, nós temos aí, vamos falar de produtos, são os produtos conhecidos como produtos monofásicos. São aqueles em que a distribuidora ou a indústria ela já paga o tributo principal lá em cima, seja o tipo de PIS, COFINS, IPI, qualquer tipo de tributo, e o secundário, seja o varejista ou atacadista, ele não precisa mais pagar esse tributo, pois ele já foi recolhido lá em cima, referente aos produtos monofásicos. É um tipo de produto em que a empresa tem aí créditos a serem recuperados. E quais são aí alguns tipos de produtos monofásicos? Dê um exemplo aí pra gente.
Como exemplo de produtos monofásicos, nós temos aí a gasolina, produtos farmacêuticos, produtos de perfumaria, entre outros, né? Tanto como bebida fria, que seja aquela bebida com álcool, cerveja, uísque, são tipos de produtos monofásicos onde a cadeia lá em cima, seja a indústria, ou a distribuidora, ela já recolheu o tributo, e aqui embaixo, ou seja, o mercado, a farmácia, ela não precisa mais recolher o tributo em cima desses produtos. Então, em suma, você quer dizer que a empresa ela pode ter pago impostos a mais do que deveria e que tem direito a receber isso de volta, é isso? É isso mesmo. Se acabou efetuando o pagamento referente a esses produtos que já foram tributados lá em cima, a empresa tem aí o direito de ser restituída em torno de 5 anos referente ao pagamento efetuado. Que importância tem essa gestão tributária dentro da gestão como um todo, professora Maria Helena? Às vezes nos preocupamos muito com a área de gestão de pessoas, com a área de gestão financeira, com a gestão de estoque e esquecemos de fazer a gestão tributária. Por quê? Porque a gente contrata normalmente o consultor, o contador e não acompanha a gestão fiscal. Eu gosto sempre de dizer que a contabilidade é um instrumento de gestão de negócio, mais do que o próprio fisco. Então, eu gostaria de destacar a importância dos empresários, das empresas em fazer a gestão tributária e a gestão fiscal. E lembrando, aí numa perspectiva mais ampla, da importância dessa gestão tributária, dessa gestão fiscal, considerando a legislação que é complexa, a carga tributária é alta, então é de suma importância que as empresas façam a gestão tributária. E qual a melhor forma de se fazer isso, professora Maria Helena? Dentro dessa gestão tributária, a gente destaca a gestão preventiva, né? Ou seja, fazer uma avaliação de forma preventiva para identificar os possíveis erros tributários, tanto de forma positiva para a empresa, quando ela pode recuperar ou compensar os seus créditos tributários, quanto o próprio planejamento tributário. Muitas empresas acham que, por estarem no Simples, é a melhor opção. É sempre assim? Às vezes as empresas, Luciana, elas estão no Simples achando que está pagando pouco imposto, quando ela poderia estar no regime tributário do lucro presumido ou do lucro real. Então isso faz parte da gestão tributária do negócio. Não podemos simplesmente achar que pagar imposto no Simples é mais vantajoso. Às vezes pode estar de forma equivocada e já temos cases em relação a isso. Que a empresa ela estava no Simples e nós identificamos que se ela fosse para o lucro presumido ou para o lucro real, ela estaria pagando imposto com valor bem considerável. E com relação ao crédito tributário, como é que isso acontece? Nós chamamos a atenção em relação à prescrição. O que significa prescrição? Nós só podemos pagar imposto durante 5 anos. Então, às vezes, as empresas estão pagando impostos, também impostos constituídos já pelo fisco, com competências que já foram prescritos, ou seja, impostos que já foram prescritos. Por isso, da importância de se fazer um estudo sobre todos os créditos tributários já constituídos pelos fiscos, seja do Estado, município ou União, para verificar se nesses tributos não constam contribuições indevidas. Então, temos aqui um case interessante, feito pela nossa empresa, de um empresário que está no Simples, quando ele poderia estar em outro regime pagando menos impostos. Também identificamos nessa mesma empresa que muitos produtos eles deixariam de pagar impostos e que nós estamos já fazendo análise que chega aí numa média de ser R$200 mil de compensação e restituição que ele tem a receber da Receita Federal, considerando que pagou imposto em produtos isentos de contribuição. Então, por isso que nós achamos importantíssimo a gestão tributária para as organizações, porque isso reflete no seu fluxo financeiro, na sua rentabilidade. Obrigada, professora Maria Helena. Série importantíssima aí dessa semana no Universo Diverso sobre gestão tributária e gestão fiscal. Você aí que é empresário, está nos ouvindo, pode estar perdendo dinheiro e com dinheiro a receber do governo e sem saber.